do Cittadini, tá? E eu achei... Aqui, Cittadini. Essa coisa. Eu acho muito curioso como as pessoas não fazem reflexões. E primeiro eu vou fazer a proposta e eu vou fazer vou apresentar o ex do Cittadini sobre uma resposta muito curiosa sobre alguém que estava citando o Rosala Santoro. Vocês têm que ter reflexões, gente. Reflexões são importantes. Então você tem que ouvir as duas partes. Bom, passando sobre isso, deixa eu ver aqui se eu tenho a matéria. Pronto, aqui. Deixa eu fazer pela Gazeta. Olha, vou usar o nosso querido investigativo. Porque senão a gente não vai ter nenhuma matéria do investigativo. Eu vou ficar com saudade de colocar Não, tem que manter a tradição. Vamos ver a linha de investigação dele. Linha de investigação. Vamos lá. Cittadini propõe separação das contas do futebol e do clube social ao Conselho do Corinthians. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui não é necessariamente SAF nem nada, mas isso é um passo importante de separação de cada núcleo. Isso que deveria começar a entender lá dentro. Mas vamos lá. O conselheiro Antônio Roque Cittadini, derrotado na eleição presidencial para Osmar Stable, enviou ao Conselho Deliberativo do Corinthians, em conjunto com o sócio Cirilo Cavalheiro Neto, uma proposta de alteração estatutária. Trata-se de segregação contábil e orçamentária entre o Departamento Social e de Futebol. Isso aqui parece um sonho, na verdade, é o começo, é o primeiro passo, né, para separações completas. O requerimento ao qual a Gazeta Esportiva teve acesso sugere a determinação de regras claras para a separação da gestão financeira entre as atividades do social, localizado no Parque São Jorge, e do futebol, que abrange a equipe principal masculina, feminina e as categorias de base. Isso aqui está corretíssimo. O atual Estatuto Social não prevê de forma detalhada essa divisão, o que, no entendimento de Cittadini e Cirilo, dificulta a análise individualizada de desempenho e a responsabilização financeira de cada departamento. Eles defendem que, separando as contas, o Corinthians terá melhor fiscalização das finanças, uma gestão orçamentária mais rigorosa e autossustentabilidade financeira em cada área, evitando que prejuízos ou lucros de determinados setores mascarem a realidade de outro. O que diz a proposta? O documento propõe que o Departamento de Futebol administre suas receitas e despesas de forma autônoma, incluindo direitos de transmissão, patrocínios, transações de atletas, bilheteria e programas de sócio-torcedor, dentre os outros recursos que seriam destinados exclusivamente ao investimento no futebol. O Departamento Social do Corinthians, por sua vez, também teria gestão financeira independente. Seus custos de manutenção, infraestrutura, atividades recreativas e eventos serão primariamente cobertos pelas receitas geradas por suas atividades, tais como mensalidades associativas, taxa de serviço e locação de espaços e patrocínios específicos da área social, dentre outros. Já as modalidades esportivas olímpicas deverão buscar, com apoio do Departamento de Marketing Financeiro Externo, como patrocínios específicos, convênios com entidades públicas e privadas e a utilização de mecanismos de incentivo fiscal e leis de fomento ao esporte. As modalidades esportivas não olímpicas, tais como bocha, peteca, tamborel e futebol associativo, seriam subsidiadas por receitas provenientes das mensalidades do Departamento Social ou por taxas extraordinárias, específicas para manutenção e desenvolvimento, a serem definidas e aprovadas pelos órgãos competentes do clube, com base em seu planejamento orçamentário. Próximos passos. O requerimento foi entregue ao Romeu Tomás Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ele agora deve encaminhar a ideia à comissão da reforma do Estatuto, que irá debater e decidir como tal proposta será levada adiante. Uma possibilidade é que este e outros trechos da reforma estatutária sejam levados para ser votados de forma separada. Cronograma, aí botou o cronograma, aquele negócio e tal. Cara, a ideia do Cittadini, o documento, deixa eu só fazer justiça, porque eu sempre gosto de botar aqui o documento original, salvo engano, deixa eu botar aqui o Pedro Ramiro. Deixa eu colocar a justiça seja feita. Cadê? Esse é o documento aqui. Acho que é isso daqui. É esse ou outro trecho sobre esse tema. Tá aqui para vocês. Esse é o documento lá no Pedro... Luiz Fabiani que tratou sobre o tema, certo? A Luiz Fabiani às 11h20 da manhã. Foi ele que botou de forma exclusiva, inclusive botou exclusivo ali, fazendo justiça a quem merece. A gestão financeira segregada por departamento. E aí ele fez exatamente tudo que está na matéria que a gente acabou de falar. E por fim, eu queria colocar aqui o Cittadini para essa discussão aqui. Por fim, é uma discussão... Olha como são as coisas. O Rafa, né, colocou aqui. Então, como o Rosala já explicou num desses podcasts, o clube é dono da marca Corinthians. O clube social, ele fala. O futebol pode até se separar do clube, mas terá que pagar para o clube para usar a marca Corinthians. Pagar quanto? Quanto vale a marca? Enfim, complicado. Olha como são as coisas. Aí o Cittadini, um pouco mais experiente, fala, que bobagem. Quem começou o Corinthians? O time de futebol. Tudo que está lá foi incorporado pelo futebol. Esse papo de que o clube é dono da marca é demagogia eleitoral. Sem o futebol, o caminho é do Tietê Clube. Então, assim... Para deixar claro cada um dos posicionamentos, né, principalmente, discussão... Opa, tirar aqui. É um debate interessantíssimo. Hã? Que lapada. Porra, é uma pancada, né? Mas é o óbvio, cara. É como eu já disse. E essa retórica lá dentro, meu, deu na goela. Isso aí Exatamente. E eu sempre falei isso daqui. O que veio antes? Eu não sei, tipo, acabou. O social sempre bancou o futebol e não sei o quê. Meu, tipo, caiu por terra. Só essa... Não, ele deu uma pancada, nesse sentido. Senhora, não tem nem como responder, mano. Não tem como responder isso aí, não, mano. Bom, de qualquer maneira, tá aí a proposta do Cittadini. E eu quero dizer o seguinte: achei excelente. É um começo. Às vezes, é o que eu falo para vocês, a política é do possível
e não o que a gente deseja realmente, que é a separação definitiva sobre tudo isso. Mas o primeiro passo é você entender quais são os gargalos, quais são os setores que sugam o Corinthians para baixo. Se você separar essas despesas, vocês vão entender certinho o que é futebol feminino, futebol masculino, base, certo? E qual é a categoria? Porque eu tenho uma dúvida simplesmente, tá? Não é só a base quando vai para o futebol, é a base quando está no futsal. Eu entendo dessa forma, mas isso vai ter que ser conversado. De qualquer maneira, esse ponto que o Cittadini propõe me parece extremamente interessante para um início de entendimento e apontamento. É como se você tivesse, muita gente não vai ter essa questão, mas, por exemplo, antes você não tinha na sua nota fiscalzinha ali quais eram os impostos. Eles querem até tirar de novo. Discricionários, etc., tudo bonitinho. É mais ou menos o extrato do que seria o Corinthians. Corinthians futebol, Corinthians social, Corinthians departamentos, quem está mal, quem está bem, como o Corinthians pode ser otimizado. Isso é o primeiro ponto. E isso ele prometeu na sua campanha. Coisa que, inclusive, não está prometido por ninguém. Nem está sendo cumprido, ou, de certa forma, direcionado pelo nosso querido Osmar Stable, ou Fofinho, né? Ou o Sopa, como muitos gostam aqui, o nosso querido Sopa. Por quê? Porque isso é uma discussão extremamente válida. De entendimento do que efetivamente tem que ser feito. O futuro do Corinthians é isso, detalhamentos. Detalhamentos. E eu acho que essa parte social foi uma grande proposta do Cittadini. Acho absolutamente essencial que seja mantido dessa forma. O que você acha, meu querido Douglas, que você foi um dos caras que achava que até o Cittadini era interessante para a presidência do Corinthians? Exatamente por causa disso. Exatamente. Eu falei que ele seria o melhor exatamente por causa disso daí. Ele me surpreendeu em apresentar isso daí. Sabe o que acontece? Ele está fazendo o quê? Ele está propondo o quê? A organização. Aonde que está sangrando? Aonde a gente pode buscar patrocínio, diminuir o prejuízo? Desse modo, você consegue ver aonde que está sangrando desse modo, ele fazendo desse jeito. Já, só esse projeto que ele coloca, sendo fiscalizado, você já começa a falar, opa, não é tudo ruim. Não é tudo ruim. Daí você até começa a pensar no negócio de SAF. Se você faz isso, você sabe onde é que está o problema. Você sabe onde é que está o problema, você sabe onde é que está gastando, você sabe onde é que você tem que resolver o negócio. A questão é a seguinte, vão querer? É isso aí. É o segundo ponto que eu recebi um bocado de mensagem, porque eu fiz um elogio ao nosso querido Cittadini por conta da proposta. É misturado de propósito. Não, é misturado de propósito, é intencional. E aí eu vi algumas pessoas me mandando mensagem, pô, assim, mas não sai do papel. Teve gente indignada com a proposta do Cittadini. Teve gente puta da vida com a proposta do Cittadini. Peraí, por quê? Não, você tem que discriminar. Por quê? Ó, então dinheiro dali. Onde está dando prejuízo? A bote, não sei o quê, os esportes amadores. Tá dando prejuízo? Tá bom, quanto de prejuízo? Até para você tem que fazer um orçamento para bot, um orçamento tem que ser segmentado por orçamento. E o que ele pegar e conseguir trazer de patrocínio, você usa ali também. Você consegue buscar ali parcerias ali para você resolver esse problema. Eu sei que não é viável para vocês, conselheiros. Mas isso seria o quê? De uma empresa. Você tem dúvidas que a Ernst Young não entregou isso daí? Tudo separadinho? Você tem dúvidas? Foi feita uma auditoria. Óbvio, isso daí já está pronto. Você acha que ela fez uma consultoria lá para fazer a interação, né? Integrar um departamento ao outro? Você acha que ela não separou cada coisinha? Mas lógico que separou, meu. Esse é o trabalho da Ernst Young. Tem tudo separadinho, tem tudo certinho, basta querer fazer. Você acha que eles não fizeram, Reis? Não, com certeza a análise foi muito profunda no Corinthians. E, obviamente, isso daí deve ter sido um item de organização. A questão que é aplicar. Só que o que aconteceu? O Cittadini jogou o negócio aí. Se não fizer isso, a torcida vai ficar no ódio. Então ele jogou o negócio para jogo aí. Ele jogou lá. A contribuição dele já tá ótima, o Cittadini já fez uma. Já contribuiu. Ele foi um dos motivos que eu tava falando que deveria ser ele. Por quê? Porque ele falou que ele ia cortar. Ia cortar profundo no social, no clube social. Ele disse, vou cortar tudo. É isso que ele falou. Entre aspas, esse negócio que ele tá falando. Ele tá falando o quê? Vamos separar departamento por departamento, vamos ver onde é que tá dando prejuízo, vamos o quê? Cortar. O futebol não dá prejuízo, o profissional não dá prejuízo, o salão não dá prejuízo, a base não dá prejuízo. O que dá prejuízo é lá, esses esportes amadores, a estrutura, a farra, e o principal que ele falou aí, as mensalidades custear o clube. E não pode fazer um negócio desse. Se for isso, o pessoal não tem futebol da semana. Não tem isso. O social seja sustentado pelo quê? Pelas mensalidades. Você vai ter que fazer você tem que fazer o quê? Você tem que ajustar aí para que, no mínimo, se equilibre. Só que agora você vê, tem gente falando, mas tem que bancar o social. Não, você tem que bancar o social. Não tem que bancar o social. O social tem que ter no mínimo um equilíbrio. No mínimo. Quem é que vai pagar a feijoada e o churrasco todo final de semana? Tem um monte de cara rico lá, que eles não falam que eles estão lá ajudando o clube, abnegados. Vai lá.